Lembrando para vocês que qualquer intercorrência que aconteça de link, sinal, ou da minha parte ou da parte de vocês, eu estou gravando também localmente a aula e logo em seguida, assim que termina a aula, eu já tento disponibilizar no YouTube e colocar o link lá no Ava para vocês, tá? Então, pessoal, nós estamos chegando aí na parte final da nossa, desse conteúdo específico aí, tá? Nós estamos partindo, com certeza, Júlio. Nós vamos partir aí para essa parte aí de buscas, né, em grafos. Nós já vimos, né, os algoritmos de busca, né, pré-ordem, em ordem, pós-ordem. Existem mais dois algoritmos de buscas interessantes dentro da que se trata em grafos e estruturas como específica, né? Lembrando que a busca pré, pós, in, a gente está falando de árvores de busca. Todo algoritmo de busca, seja ele de profundidade, seja ele por largura, são algoritmos onde eu preciso resolver problemas que eu preciso visitar todos os nós do grafo para poder fazer procurar uma solução, ok? Então esses algoritmos eles têm essa particularidade, eles fazem essa busca em todos esses conjuntos de nós, ou seja, em todos os nós do grafo. Então essas particularidades que existem nesses algoritmos de busca. E a gente vai ver dois algoritmos clássicos de busca, que é o primeiro, busca em profundidade, o DFS, e o busca em largura, que é o BFS, que vem do inglês. Essas duas definições. Bom, evidentemente, qualquer algoritmo de busca depende, e aí isso tem que ficar claro para a gente, da forma como eu vou representar esse grafo na memória, como é que eu vou manter esse grafo, essa estrutura de grafo em memória. Nós vimos aqui várias. Matriz de adjacência, lista de adjacência, matriz de incidência. Vimos aí também na parte de árvore de busca, vetor linear, 3 vetores lineares, 2K, 2K mais 1. Então, ou seja, nós vimos várias formas diferentes de a gente representar na memória esses grafos. Esses dois algoritmos, busca em profundidade e busca em largura, a gente vai assumir que o grafo G ele é mantido na memória por uma estrutura de adjacência, uma lista de adjacências. Então, por exemplo, eu vou ter aqui um vetor principal e cada elemento desse vetor eu vou ter uma lista ligada a ele. Então, por exemplo, o elemento do vetor de vértice, que representa o vértice A, ele vai ter essa lista, e dentro dessa lista eu vou ter o B, o C e o D, porque eles são adjacentes a ele. Se eu olhar o vetor B, a lista dele é apenas o A. Reparem que o B só é adjacente a A. Retomando lá do início do semestre, o que é adjacência? São vértices que são ligados através de um arco ou de uma aresta. Tá? Então o B ele só se liga ao A. O C, por exemplo, é adjacente ao A e adjacente ao K. O D é adjacente ao A, ao K e ao L. O J é adjacente ao vértice L e ao vértice M. O K é adjacente ao vértice C, o D e o L, e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Então eu tenho essa estrutura na memória, que é uma chamada lista de adjacências, que é uma forma bem prática de se representar um grafo. Não apenas árvore, eu estou falando de grafo, tá? Lembrando que árvore é um tipo de grafo específico, nós vamos falar de árvore, árvore, árvore até agora, e agora eu volto a falar novamente em grafo, tá? Árvore é um grafo, mas é um grafo específico, e agora eu estou falando busca em um grafo em geral. Então, como é que funciona esse algoritmo aqui? Então, durante a execução do algoritmo, cada vértice ou nó vai ter 3 estados distintos, tá? Ele vai ter o estado que nós vamos classificar, são flags, tá? E vamos dizendo que o vértice está pronto. Pronto para quê? Pronto para ser processado, disponível para ser visitado. Lembre-se que toda vez que nós falamos de visitar um determinado vértice, significa processar o conteúdo desse vértice. Ler o que está ali dentro. Porque um vértice não necessariamente é apenas a letra A. Dentro desse cara aqui, por exemplo, eu posso ter um ponteiro que vai apontar para uma outra estrutura de dados muito mais complexa,
como por exemplo, se fossem índices de bancos de dados, ali eu teria as páginas dos registros para o qual aquele índice está apontando, por exemplo, tá? Então, se o valor for 2 do estado, significa que ele está em espera, tá? Ou seja, o vértice N está em uma lista de espera, aguardando para ser processado. Inicialmente, todos os vértices começam com 1, como está aqui, ó, o estado inicial do vértice N. E o flag vira para 3 se ele já foi processado. Então, ou seja, já visitei aquele vértice, já processei o conteúdo daquele vértice. Então, esses são algoritmos onde eu vou andar pelo grafo, visitando todos os vértices do grafo, utilizando para isso seus arcos ou arestas para fazer isso, tá? Bom, o que vai ser a grande diferença, então, entre um algoritmo de busca em profundidade e um algoritmo de busca em largura? Então, a lista dos nós que vão estar aguardando para ser processados, no caso de um algoritmo de busca em profundidade, é uma pilha. Tá? Lembrando que uma pilha ele é um algoritmo, ele é uma estrutura de dados que tem a característica do último a entrar, primeiro a sair. Last in, first out. Tá? LIFO. O pessoal também chama as pilhas de estruturas do tipo LIFO. Last in, first out. Qual é a ideia de uma pilha? Vou imaginar que isso aqui seria minha pilha e eu vou empilhando valores aqui dentro. Se eu quero ler um conteúdo dentro da pilha, eu tenho que começar a desempilhar. Então, ou seja, eu vou tirar o primeiro do topo da pilha. É como vocês vão, por exemplo, Ion, né? Não se vai mais, né? Num self-service e vai pegar o prato que está por cima ali disponível para você poder se servir. Você pega o que está em cima da pilha. Tá? A ideia da pilha é exatamente isso, tá? Só que aqui seria uma pilha deitada. Ela é uma pilha onde, ao invés de estar em pé, ela vai estar deitada e eu vou sempre desempilhar o elemento que está à esquerda, tá? Essa estrutura de pilha, ela tem a ação de pop, ok, e push. Push eu insiro um valor no topo da pilha e pop eu retiro o valor que está no topo da pilha. E tem um ponteiro especial que me indica que a pilha se encontra vazia, tá? Eu acho que na Renato vocês provavelmente já devem ter visto essa estrutura de pilha. A gente não vai entrar em muitos detalhes na pilha. Já o algoritmo de largura, eu tenho uma fila. Tá? A fila significa o quê? O mais antigo sai primeiro. Então, o último entra ao final e o mais antigo vai estar na cabeça da fila. Ou seja, aquele que entrou primeiro, ele vai andando dentro da fila até chegar na cabeça da fila. Então, a gente tem essas duas diferenças. Enquanto um é uma pilha, o outro é uma fila. Tá? E isso difere de um algoritmo para o outro. Essa é a diferença de um algoritmo para o outro. Bom, qual que é a ideia geral então do busca em profundidade? Primeiro, processa-se o vértice inicial, que é o vértice A. Em seguida, processamos cada vértice N ao longo de um caminho P, que começa de A. Ou seja, vamos processar quem? Um vizinho de A. Depois, outro vizinho de A, e assim por diante. Após chegar um beco sem saída, ou seja, não tem para onde ir, um vértice que não tenha vizinho, não processado, voltamos pelo caminho P até continuar por um outro caminho chamado P'. Então, ou seja, cheguei num ponto que não tem para onde, retorno, acho um novo caminho, retorno, tá? Isso é uma característica do busca em profundidade, porque eu vou o mais profundo possível num determinado caminho, cheguei num fim, um dead end, né? Não tem para onde ir, então eu retorno até achar uma outra posição que eu consiga manter o caminho. E essa é a característica do busca em profundidade, tá? Vamos usar uma estrutura de pilha para manter esses vértices, e esses vértices vão conter para mim os meus possíveis caminhos futuros. E o campo de status vai dizer o atual estado de cada um desses vértices, tá? O campo de status vai me garantir o quê? Que nenhum vértice seja processado mais de uma vez. Essa que era a característica do campo de status. Então, como é que funciona o busca em profundidade? Aí está a ficha aí do nosso algoritmo. Bom,
Vamos dizer que eu vou começar a busca através do vértice A, então inicializo todos os vértices com o estado 1, ou seja, prontos, tá? Jogo o vértice A na pilha e vou mudar o estado dele para 2, ou seja, em espera. Repito o processo, os passos 4 e 5 até esvaziar a pilha. Mova o vértice N do topo da pilha, processe o vértice N e faça o estado dele igual a 3. O estado processado, que é o estado que indica que eu processei, examine cada vizinho J de N. Se o status desse vizinho J for igual a 1, então eu jogo ele para a pilha. Pô, lembrando que ele entra sempre no topo da pilha. E mudo o estado dele para 2. Agora, se o estado desse vizinho J, esse vizinho J de N seja igual a 2, ou seja, já está na pilha, porque um estado 2 significa que esse vértice específico já se encontra na fila ou na pilha de espera. Tá? Nesse caso, a gente vai fazer uma ação também um pouco diferente na pilha, que não se faz, que é deletar um elemento lá do meio da pilha. Tá? A pilha clássica eu só empilho e desempilho no topo. Então eu vou deletar J, ou seja, retiro a entrada dele anterior na pilha e jogo ele de volta na pilha, ou seja, ele estava na posição lá para trás, removo ele dessa posição e jogo ele em cima da pilha novamente. Tá? Agora, se um dos vizinhos de N for igual a 3, não faço nada, porque ele já foi processado. E vou manter esse passo 4 e 5, 4 e 5 o tempo todo, até quando eu olhar a pilha se encontra vazia. Então, no momento que a pilha se encontrar vazia, eu já visitei todos os nós do grafo, ok? Utilizando para isso essa abordagem de busca em profundidade. Tá bom? Então vamos fazer um exemplo aí para a gente poder entender. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais claro. Então, eu partindo do vértice A, eu coloco o vértice A na pilha e marco ele com 3. Tá? Então, vou lá e marco o vértice A com 3, dizendo, ó, vértice A, você... marco ele com 2. Vértice A, você está pronto para ser processado. Desempilho o vértice A, marco ele como 3. Ou seja, indico que ele foi processado, está aqui. Retiro ele da pilha e verifico os vizinhos de A. Olha aqui nesse grafo aqui, ó. Quem são os vizinhos de A? C, D e B. Como o algoritmo acabou de rodar, vou até marcar todo mundo com 1. Ó. Como o algoritmo acabou de rodar, os três estão com status igual a 1. Ok? Então, eu vou empilhar o B, empilho o C e empilho o D. Por isso que o D aparece aqui, ó, mais à esquerda, porque eu primeiro empilhei pela minha lista de adjacência, primeiro o B, depois empilhei o C, depois empilhei o D. Tá? Por isso que o D aparece aqui, ó, o mais à esquerda. Lembrando que essa é uma pilha deitada. A ideia é que essa pilha desse formato, eu sempre tiro o que estiver mais à esquerda. Tá? Como eu coloquei esses carinhas dentro da minha pilha, ou seja, eles entraram na espera, eles passam agora então a ter o status de 2, de espera. Olho para a pilha e retiro quem? Quem está no topo da pilha, que é o D. E o D, deixa eu fixar aqui para ficar mais fácil, e o D passa a ter um status 3. Olho agora para quem é adjacente a D. Quem é adjacente a D? K. Olha aqui, ó, o A. Só que o A está com status 3, então desprezo ele. O K, empilho o K. Repare que o K já surge aqui no topo da pilha aqui. Depois o L. O L também está com status 1. L está aqui, status 1. Empilho o L. Então a minha pilha passa a ter essa configuração. Vou desempilhar o L, que é quem está no topo da pilha naquele momento. Então eu vou pegar... Cadê a borracha, gente? Está aqui. Então o K se encontra na pilha
e o L se encontra na pilha também. Tá? Vamos mudar aqui logo para 2, porque aqui eu acabei de empilhar agora. 2, 2. Desempilhei o L, processei o L, e o L passa a ser agora quem? O status 3. Tá? Olho para os adjacentes do L. D. D, status 3. Então D, desprezo. J. J, status 1. Empilho o J. E o K? Olha só, o K já se encontra na pilha. Como o K já se encontra na pilha, com status 2, eu removo ele e coloco ele na cabeça da pilha. Pede para o Arthur fechar o Teams dele e abrir novamente, tá? E se ele estiver usando o Teams Desktop, pede para ele poder tentar usar o web, atualizar o Teams, tá? Isso acontece de vez em quando, tá, João? Mas de qualquer forma, eu estou gravando aqui. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? O K, ele passa para frente. Esse aqui é o detalhe desse algoritmo. Se um vértice já se encontra na pilha, eu retiro ele da posição da pilha e jogo ele para frente. E nesse caso, como ele estava para frente, eu processo ele. Então, K, eu retiro ele e marco ele como já processado. 3. Olhos adjacentes a K. C está 2, mas, ou seja, ele já está na pilha. Removo ele da posição dele e jogo ele para frente da pilha. Quem é o outro adjacente a K? O D, que já está com 3, já foi processado, é desprezado. E o L, que é 3 também, que também é desprezado. O C vem para frente, removo o C da pilha, processo o C, altero o status de C de 2 para 3 e processo os adjacentes a C, A e K. Ambos já foram processados. O que sobra na pilha? O J e o B. Processo o J. Quem é adjacente a J? Seria quem? O M, porque o 3, o L, já está com status 3, então ele não entra na pilha. Empilho o M. Desempilho o M. Mudo o status. Opa. O J está aqui, então o status desse cara aqui é 2. Vou mudar para 2. Desempilhei e processei o M. Ele passa a ter o status 3. O M, o único adjacente dele é o J, que está lá na pilha, que já foi processado. Sobrando quem? O B, que foi o último. E aí, pilha vazia, fechei a busca. Reparem a ordem com que os vértices foram visitados: A, D, L, K, C, J, M e B. Tá? Então essa é a ordem com que os vértices vão ser visitados aqui dentro dessa busca em profundidade, tá, pessoal? Alguma dúvida aí? João, o Arthur conseguiu logar? Acredito que ainda não. É estranho, tem alguns alunos que às vezes tem uma dificuldade. Pode ser a atualização do Teams, tá? O Teams sofreu uma atualização esses dias. Tem algumas coisas novas aí na hora de chat, você consegue retirar, desacoplar o chat, você consegue mudar o foco de quem está na janela principal, quem não está, mas aí tem que dar uma deve. Hoje a internet está lenta, mas daqui a pouco eu subo a gravação para vocês. Então, pessoal, resumidamente, como é que a gente vai tratar esse algoritmo de busca em profundidade? Primeiro, o meu grafo ele tem que ser mantido numa lista de adjacências.
tá? Isso aí é a principal característica desse algoritmo. Deixa eu dar uma apagada aqui para limpar aqui o que eu fiz. Então, esse aqui é a principal característica desse algoritmo, tá? É a lista de adjacência. O meu grafo, ele obrigatoriamente tem que estar nesse formato de lista de adjacências. Vou trabalhar com uma estrutura em pilha. Aqui ele fala que é uma pilha deitada, uma pilha que tira mais à esquerda, mas se você imaginar uma pilha normal, funciona do mesmo jeito, tá, pessoal? Porque aqui, ó, se eu for imaginar uma pilha, empilhei o A, desempilhei o A e processei o A. E aí empilho os adjacentes a A. Estão vendo? E aí, ó, vou até usar aqui o recurso da borracha, só para a gente recapitular que é importante a gente fechar bem esse conceito aqui, que é um conceito que vocês vão usar bastante, principalmente quem for fazer disciplina com a professora Cíntia, pesquisa. Busca e pesquisa. Opa, vamos lá, cadê a pilha? Pá. Vou imaginar que isso aqui represente a minha pilha, tá, gente? Empilhei o A, pum. Vou processar o A, eu desempilho o A. Ok? E aí empilho o B, que é adjacente ao A, empilho o C, empilho o D. Processo o D e empilho os adjacentes ao D, que é o K e o L. Tá? Processo o L. Vou processar o L. Processei o L. E aí eu vou empilhar de volta quem? O J. Opa. Caramba. Hoje tá agarrado esse negócio. Processei o J e empilhei o J, mas eu vou empilhar o K. Nesse aí que tem uma particularidade. A gente vai remover o K da pilha e jogar para cima. Tá? A gente vai remover o K da pilha. Ao remover o K da pilha, o J desce e o K passa a estar aqui em cima. Então essa é a característica. Aí, ó, gente, processo o K. Tá? Processei o K, eu vou empilhar quem? Eu vou empilhar o C, mas o C já se encontra na pilha. Então o C, o J desce e o C está aqui no topo da pilha. Processo C. Não tem ninguém mais para empilhar, apenas o M. Oi. Fala. Por que troca o K de lugar? É isso que eu estou tentando entender. Qual é a necessidade de trocar o K com o J? Por causa da questão de prioridade. É o próximo a ser processado, entendeu? Porque se eu não troco o K com o J, quem eu vou processar é quem? O J. E o algoritmo pede isso. O J. Entendeu? O algoritmo ele pede isso. Então, se eu já tenho um vértice que se encontra na fila de espera, ele passa a ser o topo da pilha. Entendeu? Eu acho que entendi. Então, o que acontece, cara? Eu tenho que visitar os nós respeitando os arcos e arestas. Então, se esse cara surge para mim de um vértice recém-processado e ele já estava na fila, eu passo ele para frente, ou seja, no topo, porque eu vou manter ainda o caminho, entendeu? Porque a lógica desse cara é trazer esse cara já se encontra na fila de espera, é mais antigo que o anterior, então ele passa a ser ele ter a prioridade em frente ao novo que está entrando, que vai ser diferente da fila que a gente vai ver agora. Tá? Essa é a característica do algoritmo. Entendi, então. Tá bom? Entendi. Tá Beleza. Bom. Então, pessoal, esse algoritmo ele trabalha exatamente assim, empilha, desempilha, empilha, desempilha. Só que tem isso que a Karen estava com dúvida agora. Se eu for empilhar um vértice que já se encontra empilhado, eu removo ele da pilha, ok? E insiro ele no topo da pilha novamente, tá? Isso é um processo que é possível ser feito em pilha. Como? Desempilho todo mundo até chegar nele, removo ele e vou reempilhando todo mundo de volta e ele empilha em cima. De forma que eu consiga ter o algoritmo rodando
em cima dessa característica, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Então vamos seguir, pessoal. Deixa eu reduzir aqui. Busca em largura, BFS, tá? Primeiro a gente fez um processamento, você vê que nitidamente ele tem uma tendência vertical, tá? Depois eu vou processando todos os vizinhos daquele nível e vou seguindo e assim por diante. Agora imagine que eu vou visitar os vizinhos todos na largura, ou seja, eu vou visitar o grafo em sua largura. Para isso, eu vou utilizar uma estrutura que é uma estrutura em fila, tá? Uma estrutura de dados em fila. Então vamos lá. Qual que é a definição? Esse algoritmo ele vai executar uma busca em largura, tá? Começando por um vértice A. Eu vou inicializar todos os vértices como estado 1, ou seja, ready, prontos para serem visitados, prontos para serem processados. Vou colocar o vértice A na fila, tá? E vou mudar o estado dele para 2, ou seja, aguardando o processamento. E vou repetir os passos 4 e 5 até que a fila esteja vazia. Enquanto que no algoritmo de busca em profundidade, eu repito, até que a pilha esteja vazia, agora eu vou fazer a busca até que a fila esteja vazia. Então eu vou remover o vértice N que se encontra na frente da fila, ou seja, o primeiro ali na fila, na cabeça da fila que a gente chama, tá? Removo esse vértice N e marco ele com 3, dizendo que ele foi processado. Examino cada um dos vizinhos de N. Se o status de N for igual a 1, ou seja, ready, pronto para ser processado, coloca esse cara no final da fila, lá atrás. E muda o status deles para 2. Se o status dele for igual a 2 ou 3, repare a diferença em relação à pilha. Não faço nada. Então, se esse vértice já estiver na fila, ele não muda a posição dele. Agora, se esse vértice for igual a 3, ele não vai voltar para a fila. Entenderam? Isso é uma diferença muito grande em relação a, lógico, além de ser pilha e fila, que são duas estruturas de dados diferentes, né? First in, first out e last in e first out, LIF e FIFO, além de ter essas duas estruturas, esse algoritmo de busca de largura, ele não coloca alguém que já está empilhado na cabeça da fila, ele permanece na sua posição. Por que isso? Porque ao invés de eu priorizar a profundidade, eu vou priorizar a largura na hora da busca dentro do grafo, na hora de visitar o grafo. Tá? Essa que é a característica principal desse algoritmo de buscas. Tá? Se eu tenho gráficos que são mais profundos, então eu vou tender a usar uma busca em profundidade. Grafos mais largos, eu tendo a usar busca em largura. São técnicas, são algoritmos que existem para a gente poder visitar esses caras. Se eu não me engano, vocês têm uma disciplina, pessoal de ciência da computação, chamada complexidade. Vocês vão ver a questão de custos, a complexidade e a ordem de complexidade desses algoritmos aí. Então vamos lá, para a gente poder exemplificar aí no mesmo grafo, tá, pessoal? Usando o mesmo grafo do exemplo anterior. Então vamos lá. Começa aqui do vértice A, tá? O vértice A eu insiro ele na fila, ele está na cabeça da fila. Aí eu olho para a fila, processo A, o A está na cabeça da fila, processo A, e vou enfileirando os demais vértices. O D, reparem aqui, DCB por quê? Porque o D entrou, a cabeça da fila está aqui, tá, pessoal? Lá de cá. O B entrou primeiro que o C, que vem antes do D, tá? Então por isso eu tenho essa ordem, tá? A fila está aqui, a cabeça da fila está nesse sentido. Processo B. Olho os vizinhos de B. Apenas o A, que já está com flag igual a 3, já foi processado. Então a fila não muda. Processo C. Reparem que o C, ele tem
como vizinhos quem? O A e quem mais? O K. O K entra na fila, só que o C está aqui, ó, A e K. Aqui tem uma falhazinha nesse slide aqui, que o K tinha que entrar aqui antes, tá, gente? Aqui, ó. E aí eu processo o D e o L entra, tá? Processo o K, tanto o C quanto o D já foi processado, sobre o L na fila. Processo o L e aí o J entra, ok? Processei o J, o M entra, processo o J e aí a fila está vazia. Então reparem, eu venho na ordem A, B, C, D, K, L, J e o M, tá? Nitidamente a gente está mostrando aí a busca em largura, tá? Perceberam? Então aqui a ordem com que eu vou visitar cada um deles é exatamente a ordem que está numerada aqui, ó. Vou para cá, vou para cá, vou para cá, para cá, para cá, para cá. Viajo exatamente na largura do meu grafo. São dois algoritmos no papel super tranquilos de serem implementados, tá, pessoal? Mas que na implementação do código, como vocês vão ver em outras disciplinas, como por exemplo busca e ordenação, etc., vocês vão ver que a gente quebra um pouquinho a mufa aí na hora de implementá-los, tá? Deixa eu ver se no Visual Go tem algum exemplo para a gente poder fechar esses conteúdos com vocês. Vamos ver aqui. Vou compartilhar com vocês aqui. Isso aí é lá, isso. Do grafo resultante, tá? Na realidade, sim, você não tem um grafo resultante, ele só está mostrando o caminho que você vai percorrer para fazer a busca. Só para poder exemplificar, pessoal, para a gente poder fechar. Aqui eu estou usando o Visual Go, tá, pessoal? Para a gente poder fazer o exemplo. Deixa eu montar um grafo um pouco mais complicado. Então, ó, partindo do zero aqui, busca em profundidade, respeitando inclusive o direcionamento das arestas. Quando ele chega no dead end, ele retorna. Ok? Vamos fazer agora com busca em largura. Também partindo do zero. Ele prioriza a largura também na hora de buscar o grafo, tá, pessoal? Deixa eu pegar um grafo mais... Se tem a opção de grafo mais complexo aqui. Os grafos são simples. Partido 1 aqui. Ok? E aqui, como é um grafo dirigido, ele não consegue fazer atingir todos os vértices. Isso aí é algo que pode acontecer, principalmente em grafos dirigidos. Esses dois exemplos que nós fizemos não são grafos dirigidos, então a gente não tem essa particularidade. Bom, pessoal, dúvidas aí? Então tá bom. Semana que vem nós vamos começar a trabalhar